Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria recebê-los aqui nessa noite. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Relacionamentos Confusos, mas Essenciais. Por meio dessa série, nós temos descoberto verdades fundamentais a respeito das nossas relações e por que elas são tão complicadas, por que elas são tão difíceis. Todos nós fomos criados para os relacionamentos, fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que se relaciona, um Deus que vive em eterna comunhão, o Pai com o Filho com o Espírito. Então nós somos criados por esse Deus, não apenas com desejo, mas com necessidade de conexão. Nós não precisamos apenas de Deus, nós precisamos de pessoas. Mas a Bíblia, ela nos mostra qual é a dificuldade, qual é o problema com relação às nossas relações. E o problema se chama pecado. O pecado, ele nos separou, nos afastou de Deus e nos afastou e nos separou uns dos outros. O pecado nos tornou pessoas extremamente, ou melhor, assustadoramente egoístas. O pecado nos tornou pessoas autocentradas. Como diz Martinho Lutero, o pecador é o ser curvado em direção de si mesmo. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de nós nos relacionarmos, porque nós queremos sempre determinar a maneira do nosso relacionamento, do nosso jeito, de acordo com os nossos desejos, nossas vontades, nossas expectativas. E muitas vezes isso traz frustração, isso traz dor, traz separação. Descobrimos aqui que o grande problema nos relacionamentos não é o outro, mas é o nosso próprio coração. Jeremias 17:9 diz que nosso coração é desesperadamente corrupto, ou seja, não há nada tão corrupto, tão enganador, tão mau quanto o nosso próprio coração. E é por isso que nós temos tanta dificuldade em nossos relacionamentos, e todos eles são difíceis. Mas a boa notícia, ou a melhor notícia, é que Cristo Jesus veio ao mundo, e aquilo que Ele fez na cruz, Ele fez para nos dar um novo coração, para que nós possamos agora amar como Ele nos amou, para que nós possamos nos relacionar como Ele se relaciona conosco, para que nós possamos ter a saúde emocional de Cristo Jesus. Como isso é possível? Por meio da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele veio habitar naqueles que agora pertencem a Jesus, que se renderam, que declararam que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Agora nós somos morada de Deus, e é por meio dessa habitação do Espírito em nós que nós somos transformados, nós somos capacitados, e agora nós temos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Então o Evangelho oferece esperança para os nossos relacionamentos, e a partir da perspectiva do Evangelho nós podemos viver em perfeita harmonia, diz Colossenses 3, a partir desse amor sacrificial. Porque agora Cristo estabelece um padrão, um modelo de amor. O amor que nós recebemos é o modelo de amor que nós oferecemos. Esse é o nosso desafio como cristãos. Relacionamentos. Semana passada falamos sobre casamento. E hoje eu gostaria de falar, talvez a um público ao qual nós nunca falamos, talvez especificamente, que são os divorciados, os separados, todos aqueles que estão despedaçados pelo fim de um relacionamento. Talvez pelo luto, talvez você perdeu a pessoa que você amava, talvez você está passando por um momento difícil, longe de pessoas também que você ama, e essa mensagem serve sem dúvida para todos nós. A palavra de Deus, ela fala conosco.
Mas a grande questão que eu gostaria de levantar hoje, a pergunta, é a seguinte: como seguir em frente com o coração em pedaços? Como nós podemos continuar, como nós podemos avançar e viver depois do término de um relacionamento? É um processo tão doloroso, não é? É tão difícil. E hoje eu quero te convidar a olhar para uma história de muita dor, profunda dor. Duas mulheres que estão em cacos, que estão em pedaços, perderam aqueles que elas amavam. Mas é uma história de redenção, é uma história de transformação, é uma história de esperança, de um Deus que transforma traumas em testemunho. É uma história que começa de maneira terrível, mas que tem um final maravilhoso. E sabe, essa pode ser a sua história em Cristo Jesus. Não importa como você começou, a sua história pode ser diferente a partir do momento em que você rende a tua vida e o teu coração a Cristo Jesus. Vamos aprender por meio dessa história que se encontra no livro de Ruth. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5. O título do texto de Ruth 1 a 5 diz: a família de Elimeleque se muda para Moabe. Acompanhe aí no versículo 1, diz o seguinte: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chama Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Esses filhos se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Ela perdeu o marido, 10 anos depois perdeu os 2 filhos. Diz o texto, Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olhando para essa história que se passa num momento importante do povo de Israel, o que nós conhecemos como o período de Juízes, o ciclo de Juízes, um período difícil de caos espiritual, onde o povo muitas vezes, o texto de Juízes 21, 25 diz que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, o livro de Ruth começa em dias escuros, onde as pessoas abandonaram a Deus e viviam de acordo com seus desejos e com suas vontades, e com isso vieram consequências duras. O texto diz que houve uma fome terrível, uma crise econômica sem precedentes atingiu Belém. Belém significa a casa do pão. Não havia pão na casa do pão. Então um homem chamado Elimeleque toma uma decisão. Ele é o pai de família, ele precisa pensar no melhor para os seus filhos, para sua esposa, para sua casa e seu lar, e ele decide fugir, ele decide deixar a terra de Judá, de Belém, e ele vai para Moabe. A grande questão é que Moabe era um povo inimigo de Judá. Muitas vezes Judá foi atacada, assolada por conta dos moabitas. Então entende a que ponto esse homem chegou de desespero para tomar a decisão de deixar o seu país, a sua segurança, e ir morar no meio de um povo que não amava a Deus, que seguia outros deuses, um povo inimigo. E sabe, muitas vezes nós agimos assim também na nossa vida. Talvez a melhor decisão para Elimeleque não era fugir de Judá, mas encarar
a verdade sobre Judá. Talvez Judá, aquele povo, precisava encarar a verdade sobre si mesmo, se quebrantar, se humilhar e se voltar do seu mau caminho para Deus, para que Deus pudesse curar a sua terra, restaurar toda o seu povo e a sua história. Mas Elimeleque decide fugir, e muitas vezes nós fazemos assim também diante de problemas. Nós acreditamos que o melhor caminho é fugir, pular fora. Mas logo depois vem desdobramentos. A fome vira luto. Noemi perde o marido e Noemi perde os filhos. Ela está passando por um momento muito difícil. Ela está sozinha, uma viúva. E a grande lição que nós vamos aprender hoje, que eu gostaria que você entendesse, você que está passando por isso, é: o fim de um relacionamento não é o fim da sua história. É isso que hoje nós vamos descobrir no livro de Ruth. O término, o fim pode ter sido doloroso, mas isso não anula o propósito de Deus para a sua vida. A dor não cancela o futuro que Deus tem para você. E o livro de Ruth é muito importante nesse sentido para nós, porque ele é um livro diferente, porque ele é um livro pequeno de apenas 4 capítulos, contando a história dessa viúva, Noemi, e sua nora, Ruth. E o interessante do livro de Ruth é que você não vai ver uma menção específica falando sobre Deus agindo na história. Não, o nome de Deus praticamente não aparece nesse livro. Mas nós podemos perceber que, ainda que não possamos enxergar Deus visivelmente, Ele está agindo por trás da história, nos bastidores, se movendo e tecendo uma linda e maravilhosa história. Assim também é conosco, assim também é com você. Talvez hoje você está passando pelo término e a sua visão foi afetada. Você não consegue enxergar esperança, você não consegue sentir esperança. Você não consegue sentir a presença de Deus, mas Deus se faz presente mesmo quando nós não o enxergamos. É isso que nós aprendemos no livro de Ruth. Ele está conduzindo tudo. A mão de Deus está ativa mesmo quando ela parece escondida, e Ele está operando nos bastidores da dor para escrever uma história maior. Então, olhando para essa história de Noemi e Ruth, eu quero falar hoje sobre 7 conselhos para o fim de um relacionamento, olhando para o exemplo dessas 2 mulheres. Isso vale também para você que está passando por um tempo difícil, que está sofrendo de alguma forma. Primeiro ponto, primeiro conselho é: sinta a dor sem se afundar. Sinta a dor sem se afundar. Sem dúvida, o termo de um relacionamento é um momento de muita dor. É um momento em que nós choramos, em que nós nos derramamos, que nós esvaziamos tudo aquilo que existe dentro de nós. E não foi diferente para Ruth e Noemi. O texto diz, capítulo 1, versículo 14: então choraram juntas mais uma vez. Veja o que o texto diz: elas choraram juntas mais uma vez. A história delas por meio do luto foi uma história de muito choro, de derramar lágrimas. Elas choraram, elas se derramaram, e não foi nada fácil. Eu acho legal das histórias bíblicas é que a Bíblia não esconde o drama. A Bíblia não esconde a história que está acontecendo de fato, que se passa no coração, o desespero no coração de cada pessoa. E o que nós aprendemos na Bíblia é que chorar é espiritual. Não é falta de fé chorar, sentir dor. Fingir que está tudo bem não é fé, é negação. Chorar é bíblico, chorar
é espiritual. Jesus chorou, João 11:35 diz que o nosso Senhor e Salvador, o próprio Deus que entrou na história, encarnado na forma humana, Ele sentiu a dor de perder um amigo, Ele sentiu a dor do luto, e o que Ele fez? Ele chorou. O seu espírito se abalou. Então sim, quando nós perdemos alguém, quando nós nos afastamos de alguém, quando somos deixados, o nosso espírito se abala, o nosso emocional se abala, e não é errado reconhecer, não é errado sentir, nós devemos sentir a dor e chorar e lamentar. Isso também faz parte da fé e do processo de cura. Mas não podemos deixar a dor nos afundar, nós precisamos levantar. O grande problema é que às vezes esse momento de dor, que nós chamamos muitas vezes de fossa, né? A fossa, é um momento em que a gente parece que a gente acaba gostando daquilo. Existe uma idolatria do processo de cura, né? Aquilo ali muitas vezes acaba se tornando uma zona de conforto para nós. Nós vamos assumindo uma postura de vítima e construindo narrativas de pessoas que nos fizeram mal, e por meio de tudo isso nós vamos nos protegendo do mundo, nos protegendo dos relacionamentos. E aí a gente aproveita esse momento para ligar o Netflix. Você se isola, você liga aquela sériezinha Virgin River, você compra um pote de sorvete e você fica lá assistindo Virgin River, e tomando sorvete e comendo. E aí eu lembro que no passado, né, quem é da minha época vai lembrar, nesses momentos de muita dor a gente ouvia Laura Pausini. Lembra? Cê foi. Se tem as malas prontas, não diga tudo acabou. Eu era fã de Laura Pausini. NX0, quem lembra de NX0? Entre razões e emoções, e a gente ficava lá chorando e remoendo esses sentimentos. Foi criado até um gênero musical para pessoas que estão passando por esse momento de fossa, que foram deixadas, que é o sertanejo, né? Nós temos todo tipo de música sertaneja. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Eu dormi na praça, pensando nela. Diz que é verdade, que tem saudade. Vamos cantar todo mundo junto? Não. Senão vai pro worship fail e aí vai queimar nosso filme, né? Mas sabe, nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar que esse momento nos aprisione, para que esse momento de dor não se torne uma masmorra emocional e ali a gente fique cativo e preso para sempre. Chorar faz parte da fé, mas levantar também faz parte da fé. O texto bíblico de Ruth 1, 6 e 7 diz: então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Elas se prepararam para deixar Moabe. Moabe representa esse lugar de dor, de luto, momento de muito sofrimento. Mas há um momento em que nós precisamos nos preparar e deixar esse lugar, e nós precisamos avançar, e nós precisamos então partir para esse lugar que Deus nos chamou para viver. Belém representa esse lugar de esperança, a terra de Judá. Lembrar que Deus está presente, lembrar que nossa história está em suas mãos, e que não importa o que aconteça, Ele é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, e nele nós temos um futuro. Então nós precisamos aprender a levantar, e isso é extremamente bíblico, chorar, mas aprender a levantar. Há uma história na Bíblia que se encontra em 1 Samuel capítulo 1, o versículo 10 fala de Ana. Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e ela estava muito angustiada, e ela chorava sem parar, enquanto ela orava ao Senhor, porque ela era casada com um homem que tinha outra esposa. A outra esposa se chamava Penina, e Penina tinha dado filhos a esse homem. Então Penina ficava zombando
constantemente, diariamente de Ana, dizendo: olha, eu pude dar filhos a ele, eu faço ele feliz, mas você não faz. Então isso começou a se tornar uma sobrecarga na vida de Ana, e ela estava profundamente angustiada. Ela chorou, mas o que ela fez? Ela orou. Ela deu voz à sua dor na presença de Deus, e o texto bíblico continua dizendo: eu estava derramando o meu coração. Ela deu voz à sua dor, derramando o coração àquele, ao único que podia fazer algo por ela. Esse é o momento em que o profeta Eli questiona Ana, porque Ana estava no templo, ela estava orando, ela estava balbuciando. Então Eli olha para ela e diz assim: eu acho que essa mulher está bêbada, porque eu não consigo entender o que ela está falando. Então Ana diz: não, eu não estou bêbada, eu estou clamando, eu estou sofrendo, eu estou angustiada, eu estou derramando na presença de Deus toda a minha angústia, pois sou uma mulher profundamente triste. Mas o texto continua dizendo: Eli virou para ela e disse o seguinte: o Senhor ouviu sua oração. Então, diz que nesse momento, versículos 8, ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Você percebe que há aqui um processo de uma mulher profundamente triste, profundamente angustiada, que recorreu ao lugar certo, à presença de Deus, e orou, entregou sua dor, derramou o seu coração e creu, sabendo que Deus tinha ouvido sua oração. Você entende isso? Deus ouve a nossa oração. O Deus do universo, Ele ouve a nossa oração. Não apenas ouve, Ele nos convida para ir à sua presença e derramar o nosso coração. Ele disse: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o pai que está em secreto te recompensará. O apóstolo Paulo reafirma isso, dizendo o seguinte: não se preocupem com nada, mas em tudo, em todo tipo de preocupação, derramem seu coração na presença de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Esse é o processo para nós lidarmos com a dor. A hora de chorar, mas a hora de se levantar. Então deixa eu mostrar isso para você de outra forma. Esse é o processo da dor, sentir. Nós sentimos, a dor precisa ser reconhecida antes de ser curada. Mas então nós precisamos fazer o que Ana fez. Nós precisamos orar. A oração é a dor em forma de entrega. Eu entrego a Deus a minha dor. Eu devo também lamentar. Lamentar é dar voz à dor diante de Deus. É interessante que na Bíblia existem muitas orações de lamentações. Existem orações e salmos imprecatórios, onde Davi e outros homens estão derramando o seu coração diante de Deus. Existe um livro na Bíblia chamado Lamentações. Deus está nos convidando para falar com Ele, para lamentar. E oração, veja só, a oração não é um discurso bonito. A oração é um desabafo da alma. Deus está nos convidando para isso. Depois disso, nós precisamos levantar. E levantar não é esquecer, é decidir continuar. E então, esperar. Esperar é confiar no silêncio de Deus. Ana se levantou do altar com o útero ainda vazio, mas com o coração cheio de fé. A dor não tinha passado, mas ela confiava em Deus, mesmo em meio ao silêncio. A dor pode te derrubar, mas você não deve deixar ela te paralisar. Sinta a dor sem se afundar. Segundo conselho que eu quero te dar é: olhe para dentro sem se enganar. O texto bíblico diz: esta situação, ela está conversando com a sua nora Ruth, com a sua outra nora órfã, e ela está dizendo o seguinte: olha,
vão embora, não me acompanhem, eu estou voltando para ajudar, mas vocês devem ficar aqui, vocês devem se casar com outros homens, vocês ainda são jovens, mas olha, eu já sou uma mulher de idade avançada, já não há mais um futuro para mim. E ela pensa o seguinte: Deus está contra mim, esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Noemi faz uma avaliação da sua vida, do cenário ao seu redor, e ela traz uma conclusão: Deus está contra mim. Eu quero dizer que todos nós, no momento de dor, no momento que um relacionamento termina, nós precisamos fazer esse exercício de olhar para dentro, mas com muito cuidado. Devemos olhar para dentro fazendo o seguinte: faça um autoexame, se questionando onde eu contribuí para isso. É hora de uma autoavaliação. O que Deus quer tratar na minha vida? O autoexame é o começo da cura. É uma oportunidade para a gente se encarar, para a gente se examinar, para a gente reconhecer o que está errado na nossa vida. Pois, admita, não é só o outro que errou. Todo término tem múltiplas camadas. E esse é o momento que nós precisamos ter coragem para olhar com honestidade e admitir que nós erramos. E identificar onde nós falhamos. Porque tem gente que cria narrativas e não se encara. Tem gente que foge dessa autoconfrontação e com isso só prolonga o sofrimento. Nós precisamos encarar o pecado com arrependimento. Esse é o caminho da cura. Então aproveite esse momento para fazer um autoexame da sua vida e confesse para Deus, e se preciso para alguém, o seu pecado. Você agora entende que você pecou, que você errou, então confesse a Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não há pecado que seja maior que a graça de Deus, que esteja longe do alcance da graça de Deus. Deus nos convida a confessar, porque Ele está pronto a perdoar. Essa semana eu recebi a mensagem de muitas pessoas que ouviram uma mensagem sobre casamento e entraram em desespero. Disseram: Tiago, foi uma descrição da minha vida, eu falhei e agora eu perdi meu casamento, eu me envolvi com pornografia, eu me envolvi com imoralidade, eu vivi debaixo de um relacionamento abusivo. Pessoas falando sobre isso e pessoas dizendo o seguinte: assim como Noemi, pessoas que olhavam para a sua situação como se Deus agora estivesse contra elas. Deus não está contra você. O pecado está contra você, o pecado quer te dominar. É o pecado que está dominando a tua vida e te afastando de Deus e de todos. Então você precisa te libertar do pecado. Como faz isso? Reconhecendo, se quebrantando, se arrependendo. E a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se quebrantar, se arrepender e se voltar do seu caminho, eu ouvirei e eu curarei a sua terra, eu curarei o seu coração. Deus está pronto para te perdoar, mas você precisa se quebrantar e talvez até confessar isso para alguém, porque Tiago 5,16 diz: confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. A cura começa com humildade, não com desculpas, mas com humildade, com arrependimento. Em terceiro lugar, Provérbios 28,13 diz: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Continuando, cuidado com a narrativa que está contando para si mesmo. Noemi disse que Deus estava contra ela, mas Deus não estava contra ela. O coração ferido, ele cria histórias falsas para justificar a dor. Qual é a versão da história que você está alimentando? Uma versão de história que te ajuda a criar uma ilusão e não encarar a verdade sobre os teus erros? Porque muitas vezes isso acontece, termina o relacionamento, a pessoa ela constrói uma narrativa que não tem nada a ver com o que de fato aconteceu. Mas é uma narrativa enganosa que a ajuda a se proteger para não ser confrontada,
para não ser confrontado. É uma maneira de se proteger, mas é uma narrativa, não é a verdade. O coração ferido inventa versões que te protegem da verdade, porque muitas vezes a verdade sobre nós dói. Mas a maior verdade é que mesmo sendo tão pecadores e tão falhos, Deus nos amou tanto. Você não precisa ter medo de reconhecer. Você também deve pedir perdão, peça perdão a quem você feriu, mesmo que doa no ego. Peça perdão, tome a iniciativa, não espere que o outro reconheça primeiro. Não fique esperando que Deus faça justiça para você então se tornar mais humilde e pedir perdão. Não, tome a iniciativa, olhe para Cristo Jesus, seja a atitude que você tem a mesma de Cristo Jesus. Perdoe. Também, pare de se sabotar. Decida crescer com a queda, decida crescer com esse erro. Você pode sair diferente desse momento que você está vivendo. É um deserto, mas é um ambiente de transformação. Os erros não determinam a tua identidade, não definem quem você é, mas eles devem transformar você. A dor que não te amadurece, te endurece. Então trate de usar essa dor para abrir o teu coração para Deus e deixar Ele agir na tua vida, porque Ele quer formar Cristo em você por meio de tudo que está acontecendo. Terceiro conselho: combata a amargura. O texto continua dizendo o seguinte, Ruth 1:20: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi significa agradável, Mara significa amarga. Sabe o que está acontecendo em Noemi? É um processo de amargura. Todos nós, quando passamos por uma experiência extremamente traumática, nós nos tornamos reféns e vulneráveis para a amargura. Tem gente que terminou, mas ainda vive com a alma pendurada no passado. Dorme pensando na pessoa, acorda revivendo conversas, se tortura diariamente com aquilo que poderia ter sido. Mas mais triste que ser deixado é se deixar definhar depois por isso. E o problema é que quando o nosso coração adoece dessa forma, a nossa visão de Deus adoece junto, a nossa identidade adoece junto, os nossos relacionamentos adoecem junto. Por isso, combata a amargura, porque a amargura, como diz Hernandes Dias Lopes, uma pessoa amargurada vive perturbada, ela não tem paz, ela está em conflito consigo mesma, tudo ao seu redor fica cinzento, há um breu em sua alma, há um tufão em sua mente, há uma tempestade em seu coração. Essa pessoa, além de viver perturbada pelo vendaval de seu próprio coração, ainda contamina as pessoas à sua volta, ela destila o seu veneno, espalha o seu mau humor, deixa vazar pelos poros da alma todo o seu azedume. Veja o que a amargura faz. A amargura, ela distorce a tua teologia. Teologia é aquilo que nós cremos e pensamos a respeito de Deus. A amargura, então, ela distorce a maneira como nós enxergamos Deus e logo como nos relacionamos com Deus. A amargura, ela também distorce a sua identidade. A amargura, ela quer, assim como Noemi, ela quer mudar o seu nome. Ela quer, assim como Noemi, nós deixamos a dor redefinir quem nós somos. Quer transformar o nosso nome, o nosso olhar, o nosso Deus. A amargura, ela distorce os nossos relacionamentos. Por isso a amargura é extremamente perigosa. E sabe, Jesus disse que nós deveríamos perdoar, e o autor, Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 4:27 o seguinte, que nós não deveríamos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, para não dar lugar ao diabo, ou seja, para não dar oportunidade ao diabo. O que é a ira adormecida? A ira quando o sol se põe, é ira guardada. A amargura, existem dois tipos de ira, a ira exterior e a ira interior. Então você guarda, o sol se põe, os dias passam, e você fica remoendo aquilo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que esse é o campo de atuação do diabo. Quando a gente guarda a amargura,
a gente está dando oportunidade ao diabo. É o lugar preferido dele para nos afastar de Deus, nos afastar de quem nós realmente somos em Cristo e nos afastar dos nossos relacionamentos. Sabe onde o diabo atua? Ele atua na nossa mente, semeando mentiras na nossa mente, para que a gente pense errado a respeito de Deus, para que a gente pense errado a respeito das outras pessoas. Ele ataca a nossa visão de Deus, ele ataca a nossa identidade. Entenda isso, muita gente enxerga o diabo como aquele ser vermelho, que usa um tridente, que tem um rabinho e que tem 2 chifres. Mas na verdade o diabo, ele se faz de anjo de luz, e ele é extremamente sutil, e ele tem milênios de experiência. Ele sabe exatamente como nos enganar, como nos seduzir e como nos afastar de Deus. Foi o que ele fez com Jesus Cristo. Lembra o que ele fez? Jesus, em Mateus 4, ouviu Deus dizer: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele ouviu isso no seu batismo. Então logo depois, o versículo seguinte diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. E ali no deserto, no momento de vulnerabilidade física, Jesus se torna um alvo da atuação demoníaca. E veja, o diabo, ele pode atuar na nossa vida de 2 formas: de uma forma interior e de uma forma exterior. Ele pode atuar por meio de uma possessão, maneira interior, ou por meio de uma opressão, maneira exterior. Tiago, mas você acredita? Às vezes, esses dias alguém perguntou assim: Tiago, mas vocês acreditam que existem demônios e possessão demoníaca? A Rede já expulsou. Será que os pastores da Rede já expulsaram um demônio? E a resposta é sim. Demônios existem, e eles podem habitar a vida de uma pessoa e controlar a vida de uma pessoa. Isso acontece, mas somente das pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, que não são habitação do Espírito. Pois onde o Espírito está, não há lugar para outro Espírito. Somente uma pessoa que não se rendeu a Cristo pode ficar possessa. E eu tenho muitas histórias, eu sei que você adoraria ouvi-las, mas esse não é um ambiente para isso, de contar de momentos em que expulsamos demônios, não na força do nosso poder, mas no nome de Cristo Jesus, pois Ele tem poder, e eles obedecem ao nome do Deus Todo-Poderoso. Agora, o diabo tem uma outra maneira de agir, que é a opressão. E é tão duro quanto, porque o que é a opressão? O diabo começa a semear pensamentos errados na nossa mente, e esses pensamentos geram sentimentos. Nós começamos a sentir da maneira errada, e ele começa a nos colocar contra Deus, começa a nos colocar contra os outros. Foi o que ele fez com Jesus no deserto. Ele disse para Jesus: se realmente você é o Filho de Deus, o que ele disse que você é, então prova, transforma essas pedras em pães. Se realmente você é o Filho de Deus, então te atira do alto do pináculo, para ver se ele vai mandar uma legião de anjos te buscar, para ver se você realmente é importante. Se você realmente é o Filho de Deus, por que você não tem nada? Você está no deserto. Olha tudo que eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Você está vendo? O diabo ataca a nossa identidade, tentando nos colocar contra Deus. E ele tem tido vitória, porque nós não enxergamos essa luta da mente. Paulo, ele diz isso: renovem a sua maneira de pensar, ou seja, identifiquem os pensamentos errados que estão controlando, dominando vocês, e renovem os pensamentos, não pensando como o mundo pensa, mas pensando como a Bíblia diz que nós devemos pensar. Essa semana eu atendi uma pessoa que estava num processo de depressão profundo. Eu fiquei assustado, profundo. E depressão é coisa séria, gente. Se você está passando por isso, isso tem que ser tratado com profissionais. Você precisa de um bom terapeuta, você precisa de um bom psiquiatra. Talvez algumas pessoas que estão em um processo terrível, precisam até num caso de internação. Mas nós precisamos também fazer uma avaliação espiritual, porque conversando com aquela pessoa, deu para identificar exatamente o diabo atuando na sua mente. Não tinha um pensamento correto. Um pensamento correto. Você está entendendo? O diabo atua aqui. E quando ele faz a gente pensar errado, ele nos aprisiona.
E ele nos ajuda a criar narrativas falsas a respeito de quem nós somos, a respeito de quem Deus é, a respeito de quem os outros são. E ele nos afasta de tudo e de todos. Ele muda o nosso nome, ele muda o nosso olhar. E a amargura então se torna uma lente através da qual nós olhamos para a vida e não conseguimos mais nos relacionar. Quem não perdoa, se perde. Quem não perdoa, se perde. Dá oportunidade para o diabo. O diabo habita na amargura. O diabo cultiva a amargura. Por isso, como diz o Rick Warren, que passou, passou, nada mudará o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e em seguida se afaste dele. Como me afastar do passado? Perdoando. Perdão não é uma emoção, perdão é uma decisão. Nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Como diz o Stephen Veers no seu livro Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, ele diz: o seu desejo de perdoar está intimamente relacionado à sua lembrança do quanto Deus perdoou você. O que Paulo diz em Colossenses 3: lembrem-se do quanto vocês foram perdoados. Ele continua dizendo: se você está tendo problemas em perdoar alguém que o magoou, talvez seja o momento de sentar e relembrar as maneiras que Deus lhe perdoou. Fazendo assim, o seu passado se tornará um amigo mais útil. Entenda: perdoar quem não merece é perdoar como Deus te perdoou. Portanto, perdoe. Combata a amargura com perdão. Quarto lugar, procure caminhar com alguém, não ande sozinho. O texto diz, Ruth 1,16, Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. O que está acontecendo? Noemi não quer ninguém com ela. Noemi, não, deixa que eu vou sozinha. E aí Ruth está dizendo: não, eu não vou deixar. Onde você for, eu irei. Onde você for, onde você viver, eu irei com você. Lá eu viverei, seu povo será meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Eu não vou te deixar. Então Noemi teve que permitir que alguém entrasse na sua vida e fizesse parte da sua vida. Isso é extremamente importante. Porque muitas vezes a gente prefere se isolar, não quer ninguém perto da gente. Mas entenda, isolamento é o esconderijo da depressão. Você precisa de relacionamentos, você carece de comunhão. E Deus usa pessoas para segurar os nossos pedaços. O que Ruth está fazendo é isso, é ser um instrumento, um sinal da bondade, da graça de Deus na vida de Noemi. Deus está cuidando de Noemi por meio da vida de Ruth. Então, Deus usa pessoas para segurar nossos pedaços. E terceira, a cura começa quando você deixa alguém entrar. Você precisa de gente que te ouve. E não apenas te ouve, mas te puxa para fora do buraco. Porque viver muito tempo dentro do buraco acaba fazendo a gente se acostumar com esse lugar. Com a gente gostar desse ambiente, essa sopa de autocomiseração. Eu sou uma vítima. Você precisa de alguém que fale a verdade para você, que te ouça, que te ajude, que te puxe para fora do buraco. Nós precisamos de uma Ruth nas nossas vidas. Muitas vezes essas Ruths são a voz de Deus. A voz de Deus muitas vezes vem pela fidelidade de um amigo. Nós precisamos de uma Ruth na nossa vida. Você precisa de um Ruth na sua vida. Talvez você possa ser um Ruth na vida de alguém. Deus cura corações partidos por meio de amizades completas, amizades verdadeiras. E aqui nós temos um ambiente de relacionamentos. Ninguém é perfeito. Mas o que nos une não é a perfeição, é a graça de Jesus. Ninguém aqui merece. Ninguém aqui é perfeito, mas nós nos reunimos em torno de um amor que é perfeito, que nos une perfeitamente. E como é lindo quando eu ouço histórias, como eu ouvi essa semana, de um cara que passou pelo processo de divórcio, mas encontrou um grupo de amigos dentro da igreja. E agora ele comprou uma bike, né? Comprou uma bermudinha apertadinha. Faça isso. Está difícil, sai do buraco. Pega a bike, põe a bermuda apertadinha, né? Compra o capacetinho, a luvinha. Vai fazer bem para você.
Vai com um grupo de amigos aqui da igreja lá para Cardeal tomar café da manhã, bater um papo em Cardeal. Vai comer 2 vezes o que você gastou no caminho de ida e volta. Mas vai sair de lá feliz. Abrir o coração. Deus cura corações partidos por meio de amizades completas. 5º conselho: sirva mesmo quebrado. Sirva! O texto diz o seguinte: certo dia Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobraram. Sabe, existia uma lei naquela época que os grandes agricultores, eles ao recolherem todo o produto ali da sua terra, na colheita, tudo aquilo que caísse, as espigas que caíssem não podiam ser recolhidas. Eles tinham que deixar os estrangeiros e os pobres. As que caíam no chão eram dos estrangeiros e dos pobres. Então o que Ruth decide? Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar parada. Então Ruth, ela decide colher espigas. Espigas são poucos, mas são um recomeço. Ruth ainda estava de luto, ainda era imigrante, ainda não sabia o que viria, mas ela escolhe se mover. A dor não é desculpa para a inércia. Mesmo sendo quem ela era, mesmo ainda quebrada, mesmo doendo, ela decide se mover, porque quem para de servir, para de viver. A dor não pode te estacionar. Não espere estar inteiro para se doar. Não espere, para de esperar estar inteiro para obedecer. Porque quando nós servimos, nós reencontramos propósito. Não transforme o processo de cura num esconderijo. Porque, como eu disse, muitas vezes nós idolatramos o processo de cura, a recuperação. Muita gente acaba gostando desse lugar e transforma isso na sua zona de conforto. Mas guarda uma coisa: quem só olha para dentro, apodrece por dentro. Quem só olha para dentro, apodrece por dentro. Ruth olhou para fora de si. Ruth olhou para Noemi. Ela serviu alguém além de si mesmo. Esse é o segredo. Saia de si. Seu sofrimento não é o centro do universo. Então Ruth entendeu que muitos aqui precisam entender que a cura não está em si mesmo. Ela não buscou a cura em si mesma, ela buscou a cura no Senhor. E ela decidiu se mover e ajudar e olhar para a necessidade de Noemi. O foco saiu da sua própria dor e foi para a necessidade daquela mulher a quem ela estava cuidando. Está entendendo? Então sirva. Deus age muitas vezes enquanto a gente serve. O que eu acho interessante é que o texto bíblico diz que aconteceu, o texto bíblico fala bem assim: aconteceu de ela ir recolher espigas e ela foi parar, por acaso, diz o texto, no campo de Boaz. Sabe quem era Boaz? Boaz era o parente resgatador de Noemi. Por quê? Havia uma lei no Antigo Testamento. Olha como o Antigo Testamento tinha leis maravilhosas que refletem o cuidado de Deus. Havia uma lei que era a lei do levirato. Se uma mulher perdesse o marido, então o irmão tinha que cuidar daquela mulher e assumir aquela mulher como esposa dele, e dar uma linhagem ao nome da sua família, ao nome do seu irmão. Se não tivesse irmão, como o caso de Ruth, o parente mais próximo. E Boaz era parente resgatador. Por acaso, Ruth foi parar naquele campo. Mas não foi acaso, foi providência. Porque o milagre vem no movimento. O movimento nos coloca no caminho da providência. O campo de cura está à frente e não no quarto escuro. Deus age muitas vezes enquanto a gente serve.
E foi assim, por acaso. Uma coincidência. Mas eu gosto sempre de lembrar que coincidências são pequenos milagres que Deus prefere não aparecer. E no livro de Ruth, Deus prefere não aparecer. Nós não enxergamos Ele, mas Ele está presente em cada momento da história, construindo uma história maior por trás dos bastidores da dor. E assim também é na tua vida. Talvez você não está enxergando. Decida servir. Entre em movimento. Decida olhar para fora de si. Decida olhar para as outras pessoas. Vá para um ministério, entre num grupo, faça algo por alguém. 6º lugar, descubra a suficiência de Deus. Ruth 2,12 diz que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Sabe o que acontece? Boaz percebe Ruth. Em determinados momentos eles estão próximos, e Boaz admira Ruth, porque Ruth é uma mulher de caráter. Ela era uma moabita, mas essa mulher, ela mostra um caráter, porque veja, ela foi se refugiar debaixo das asas de Deus. Eu tenho uma pergunta para ti. A pergunta é a seguinte: debaixo de que asas você busca refúgio nos momentos de dor? Quem ou o que tem sido o seu esconderijo? Onde você se esconde quando passa por momentos difíceis? Você busca consolo na presença de Deus ou entretenimento temporário? Deus não foi o recurso restante de Ruth, Ele foi o primeiro refúgio. Ele foi a melhor e a maior escolha de Ruth. Ela foi se refugiar debaixo das asas do Deus eterno. Primeiro lugar, continuando, a Boaz disse para ela: o Senhor abençoe minha filha, você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Ruth poderia ir sair correndo para as mãos de qualquer homem. Não é assim para muitas mulheres desesperadas que ficam com medo de estarem sozinhas? Elas aceitam qualquer relacionamento, especialmente relacionamentos tóxicos e abusivos, que é o que mais tem no meio de uma geração de homens terríveis, imaturos, que se aproximam de mulheres de uma maneira incrível para conquistá-las, mas depois de conquistá-las, as rejeitam, as dominam. Ruth não saiu correndo dessa forma. Ela não saiu correndo atrás de outro relacionamento. Lembra aquela mulher do poço? Ela já estava no 6º relacionamento, porque ela estava procurando ser aceita, ela queria ser amada, e os homens se aproveitavam dela. E Jesus disse: para de buscar satisfação temporária para esse teu vazio eterno. Eu tenho o que você procura. O dia que você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Se você buscar em alguém que seu Deus pode ser, você vai se frustrar e vai se machucar. Entenda, a ansiedade afetiva revela carência espiritual. A tua ansiedade afetiva, eu preciso de um relacionamento, eu preciso me casar, eu preciso de alguém, eu não consigo ficar sozinha. Isso está revelando algo sobre o teu coração. E o pior é que nesses momentos, o que eu faço, amiga? Aí a amiga maravilhosa diz assim: segue teu coração. Eu vou seguir meu coração. Sim, porque seguir teu coração foi o que realmente, você nunca fez isso na tua vida, né? Agora então seguir o que o teu coração vai resolver a tua vida. Não, como diz o Josemar Bessa: siga o teu coração, não, obrigado. Meu coração é um idiota emocional. O seu coração é um idiota emocional. Não confie nele. Tiago, mas eu não sinto. Entenda uma coisa: você não foi chamado para sentir, você foi chamado para crer. Creia, entenda, ainda que não sinta. Não deixe os sentimentos determinarem as decisões, a direção, o rumo da tua vida. Deixe a voz dele, deixe a palavra de Deus ditar para onde você vai.
Fé não é sentir, fé é crer no que Deus disse, ainda que você não sinta. Eu obedeço, eu me rendo, eu me submeto. Boaz é a resposta de Deus a um coração que se aquietou. A providência divina não vem para os que se desesperam, mas para os que confiam. Os que confiam, Deus renova suas forças, Deus os abençoa. Por isso, pessoa nenhuma preenche coração vazio. Pessoa nenhuma. Entenda isso: quem corre demais atrás de pessoas quase sempre está fugindo de Deus. No fundo, sabe o que é essa tua carência afetiva? Ansiedade afetiva? É idolatria. Você idolatra pessoas. Você tem colocado homens no lugar de Deus. Você está buscando satisfação em relacionamentos e não no único Senhor que pode satisfazer por completo o teu coração. Não aceite alívio temporário quando Deus quer te dar satisfação completa. Por último, você já tem o que mais precisa: Cristo. Tem gente que vive correndo atrás de atenção, aprovação e afeto, como quem junta migalhas no chão. Se submete a relações tóxicas, aceita migalhas emocionais e se apega ao que já deveria ter deixado, tudo porque ainda não descobriu o que é ser completo em Deus. Entenda, você não precisa de outra história de amor para seguir em frente. Você só precisa se render ao amor maior que nunca te deixou. Não se cura uma história de um amor que te deixou com outro relacionamento. Se cura reconhecendo aquele que nunca nos deixa, aquele que nunca nos abandona, aquele que sempre está conosco, aquele que deu a vida por nós. É Ele. Ele é suficiente. Jesus Cristo basta. Entenda isso. Jesus Cristo basta. 7, último lugar. Antes, quem descobre a suficiência de Deus não me diga migalhas emocionais por aí. Por último, 7º lugar. Deus não terminou com você. Deus não terminou com você. Alguém terminou com você? Ok. Deus não terminou com você. O texto diz: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz a um filho. Mas que filho? O texto continua dizendo: então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Proveu um resgatador. Deus proveu. Que este menino seja famoso em Israel. Sabe que menino é esse? Esse menino é Obed, pai de Jessé, avô de Davi, do grande rei Davi. Ruth, uma moabita, agora ela vai fazer parte da grande história da redenção. Deus opera. Deus estava operando nos bastidores da dor para construir uma história maior. Sabe o que isso significa? Que Deus ainda tem planos para a sua vida. Não importa se alguém terminou com você, o fim de um relacionamento não é o fim da sua história. Deus não descarta pessoas quebradas. Você ainda é útil, você ainda é chamado, você ainda é amado. Segundo lugar, sua crise pode ser o solo da obra dele. Deus, Ele planta a redenção em campos secos. Deus não desperdiça o sofrimento. Ele não precisa de condições ideais para agir. Ele só precisa de corações rendidos. Deus está escrevendo uma história maior nos bastidores da dor. Ele ainda tem um propósito na sua vida, para a sua vida. Terceiro lugar, Deus transforma traumas em testemunho.
Deus transforma traumas em testemunho. Sabe o que é Moabe? A história da cidade de Moabe é uma história muito triste. Moabe foi o filho de Ló com sua filha mais velha. Uma relação incestuosa. Isso não é uma história vergonhosa. Essa é a história de Moabe, do povo moabita. Ló era sobrinho de Abraão. Ele deixou a terra de Sodoma e Gomorra. Sua mulher ficou para trás, ele fugiu com suas 2 filhas. Eles estão dentro de uma caverna. Ló e suas filhas acham que o mundo acabou, que Deus destruiu o mundo inteiro. Então as suas 2 filhas ficam desesperadas. Elas embebedam Ló. E a filha mais velha tem relações com ele, através do qual é gerado um filho chamado Moabe. Essa é a história de Moabe, do povo moabita. Fruto de uma relação incestuosa, de vergonha, de pecado. Ruth é uma moabita. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a mensagem a nós. Não importa qual é a sua história, não importa qual é o seu passado, não importa qual é o seu pecado, a graça de Deus é maior. Jesus Cristo vai nascer de uma história marcada por luta, pecado, falhas, perda e graça. Entenda isso. Para refletir e praticar, em primeiro lugar, você pode ter sido abandonado por pessoas, mas você nunca foi deixado por Deus. Você nunca foi deixado. Ele está presente ainda que você não enxergue. Ele está se movendo na sua história, construindo uma história maior nos bastidores da dor. E entenda, olhando para Ruth, essa história nos ensina que Deus é especialista em recomeços improváveis. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos isso, histórias trágicas, mas Deus sempre surpreende, porque Deus é um excelente roteirista. E o final de Ruth é melhor que o seu início. Deus é um excelente roteirista. Da mesma forma, a história mais bonita da sua vida pode nascer da sua maior dor. Ruth era viúva, estrangeira e pobre, mas agora ela faz parte da linhagem de Jesus. Uma mulher que jamais será esquecida. Deus é um excelente roteirista. Continuando, a dor expõe nossos ídolos e abre espaço para Deus ocupar o centro. Através desse processo de dor, Deus está criando um laboratório para te transformar. E sim, virão coisas à tona. E é importante que você deixe elas virem e trate elas. Não só a culpa, emoções, tudo que existe nisso. Deus quer tratar tudo isso. Você pode levar tudo isso diante dele. E Ele quer se tornar suficiente na tua vida. Por isso, em último lugar, entenda, você não precisa de outra história de amor, precisa apenas redescobrir o amor maior. Entenda, o fim de um relacionamento não é o fim da sua história. Sua história não é definida pelo seu passado, não é definida pelo que aconteceu, não é definida pelo que fizeram. A sua história é definida pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Ninguém pode borrar a sua história foi escrita com sangue. A sua identidade não está em quem te deixou, mas naquele que nunca te deixou, aquele que nunca nos abandona. Por isso, pare de reclamar das feridas que te causaram e comece a adorar e proclamar as feridas que te curaram. Jesus Cristo deu a vida naquela cruz para garantir que a sua palavra e o seu amor sejam a última palavra na sua história e na sua vida. Você é um filho amado, você é uma filha amada, você foi escolhida. Você foi escolhido, ainda que seja um moabita, ainda que você habite no meio do pecado, ainda que no teu passado hajam muitas falhas e muitos erros, Deus agora te convida e te chama para viver uma nova história pautada pelo seu amor.
Você deseja viver essa história? Então fecha teus olhos, eu quero orar por ti agora. Eu quero fazer um convite a todos que estão despedaçados. Eu quero orar hoje especificamente por você. Talvez você se separou, se divorciou. Talvez você perdeu alguém que amava. Eu não sei qual é essa história, mas eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero orar por você nesse momento. Fica de pé onde você está. Nós vamos orar pelos despedaçados. Pai querido, nós queremos te agradecer como igreja, porque o Senhor tem falado tanto conosco. Os relacionamentos fazem parte daquilo que somos, da nossa história. Mas a nossa história muitas vezes foi manchada por relacionamentos tóxicos, difíceis, rupturas. Talvez a história de muitos aqui hoje é formada pela dor. Mas hoje nós reconhecemos por meio da história de Ruth que o Senhor ainda tem planos para nós. E que cada pessoa que aqui está hoje possa reconhecer isso, entender isso. Que esse término, essa relação pela qual eles viveram, isso não determina a sua história nem o seu futuro. Não anula o teu propósito, Deus. Mas que cada pessoa hoje aqui possa se sentir amada, possa se sentir completa em Cristo Jesus. Descobrir a suficiência de Cristo. Descobrir a satisfação completa em Cristo Jesus. Que cada uma dessas pessoas possa se refugiar debaixo das tuas asas. Que tu sejas esse refúgio e que nossa igreja seja esse refúgio para pessoas feridas, despedaçadas, quebradas, machucadas. Um refúgio onde elas encontram amor, onde elas encontram graça para recomeçar e viver uma grande história com o Senhor, para o Senhor. Eu rendo a vida deles agora nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor sustente, que o Senhor satisfaça essa carência espiritual e que eles possam ser completos em Ti. Por isso nós encerramos essa noite hoje declarando: Jesus Cristo basta. Jesus Cristo basta. E nós queremos cantar isso. Nós queremos te adorar por quem Tu és. Em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Fica de pé.